Olá, eu sou Viviane Reis e esse é o canal Quero Respostas. Toda sexta-feira tem um tema novo no canal. Se inscreva para me encontrar neste mar de canais. Deixa aqui o seu joinha, comenta e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O tema de hoje é bondade cruel. Será que isso é possível, a bondade ser má? Algumas pessoas já nascem com uma personalidade mais doadora e já têm uma tendência nata a pensar demais nos outros e se colocar em segundo plano. Isso tende a se agravar quando, na infância, a pessoa sente que nada do que faz é suficiente para ser aceita. Pode acontecer em situações mais simples ou mais traumáticas. Deixo alguns exemplos a seguir. Uma criança espera ansiosamente que o pai chegue do trabalho para compartilhar seus momentos mais preciosos do dia com ele. Cansado, não dá atenção à criança. Pede silêncio porque quer assistir o jornal. Essa ação se repete diariamente. Se essa criança perceber a atitude do pai como uma falha em si mesma, passa a se doar sem reservas para ser aceita e deixar de ser um incômodo. Outro exemplo, uma criança estudiosa que se esforça para ter boas notas para aprender, mas que em alguns momentos deixa de tirar a nota máxima e é repreendida por ter sido apenas boa. Começa a exigir de si mesma perfeição para ser aceita e vira uma máquina de doação. Outro exemplo, uma criança que recebe a tarefa de cuidar de irmãos mais novos e se sente sempre insuficiente, pois é apenas uma criança. Ela passa a se doar mais e mais ao ponto de se colocar sempre em segundo plano, para que os outros fiquem bem, muitas vezes se anulando por completo. Existem situações mais graves ou mais traumáticas, mas estes exemplos deixam claro que a forma de assimilar a experiência é pessoal. A conclusão de que precisava se doar incansavelmente, sem limites, se colocando em segundo plano, foi da criança que passou pela experiência e cresce sendo um adulto que age assim sem nem saber porquê. Isso ficou no subconsciente e rege as ações da pessoa. A boa notícia é que isso pode ser curado. Outro caso são os empatas. Eles sentem a dor do próximo como se fosse sua. Tem imensa dificuldade de dizer não pela própria personalidade empática. Se não buscarem autoconhecimento, acabam enchendo a sua vida, a sua casa, de pessoas exigentes, sugadoras ou até encostadas que prejudicam sua vida inteira. Pessoas que a veem como um solucionador de problemas sempre à disposição. Veja essa história real. Um homem empata, muito bondoso, levou pessoas de rua para a sua casa e depois teve uma de suas filhas abusadas por uma das pessoas que ele ajudava. A partir desse momento, sua vida se tornou um caos e ele não conseguia compreender onde havia errado, já que ele era tão bondoso com as pessoas. A bondade se torna má para quem a exerce sem critérios ou limites, ou sem medir possíveis consequências. Vou contar um exemplo meu com meus 14 anos de idade. Eu estava indo para uma excursão da escola e um garoto menor de uns 10 anos chegou e pediu que queria comer. Eu estava com pouquíssimo dinheiro. Meu dinheiro era extremamente contado.
e eu tinha comprado um pão de queijo para mim. Nesse momento, quando o garoto me pediu algo para comer, o meu primeiro pensamento foi: eu posso ficar sem comer. E dei o pão de queijo para ele. A reação do garoto foi morder o pão de queijo e jogar o pão de queijo no lixo, porque disse que estava ruim. Em alguns momentos, as nossas atitudes, que são de muito boa vontade, acabam por nos trazer prejuízos. Esse é um exemplo simples, mas bastante interessante de tomar atitudes sem observar bem o que está ao seu redor, ou se realmente a pessoa está precisando da sua ajuda. Quem está sendo ajudado se sente bem e feliz, mas o bonzinho que se doa sem nunca dizer não, sem perceber, torna-se cruel consigo mesmo, porque se abandona, perde o autorrespeito e ainda em casos mais severos pode perder a saúde mental, física, emocional, financeira, ficar esgotado, se perder e por fim pode ser abandonado depois que doou o que tinha e até o que não tinha. Até a bondade, que é vista por nós como uma grande virtude pode se tornar adoecida e causar grandes danos para alguém que a exerce desenfreadamente e apenas para fora de si. Em primeiro lugar, a bondade tem que ser exercida para si mesmo. Existe um texto nas escrituras bíblicas que diz: não sejas demasiadamente bom, porque você se destruiria tão rapidamente. Esse texto me intrigava desde a infância. Eu nunca havia entendido o seu significado. Depois de muito aprendizado, descobri o que ele quer dizer. Tudo precisa ser equilibrado. Provavelmente você já ouviu a frase: bonzinho só se ferra. Essa frase é carregada de verdade. Você já viu alguma pessoa bondosa demais se dar bem? Já viu pessoas extremamente bondosas sendo maltratadas, desrespeitadas, desvalorizadas, zombadas? Já reparou que a maioria das pessoas que estão em um asilo são aqueles pais ou mães que se doaram sem medida, se anularam em prol dos filhos? Seria isso uma coincidência? Será que essa bondade exacerbada para fora nos torna cruéis conosco? Somos energia, emitimos uma frequência, atraímos o que acreditamos no nosso inconsciente. Será que pessoas assim emitem uma frequência que conta que o valor delas está apenas na sua utilidade, enquanto se doa, que não merecem nada? Percebe que a bondade pode se tornar má ou cruel? Conhece alguém assim? Ou você mesmo se identifica com isso? Agora, analisemos o outro lado. Alguém que recebe essas ações de bondade desmedidas, já pensou que ela também está sendo prejudicada? Tendência humana é entrar na zona de conforto e começar a achar que é uma obrigação do outro doar, doar, doar. E na maioria dos casos, ainda passa a ser um exigente da doação do outro, que nunca é suficiente. Deixa de se responsabilizar pelas suas próprias atitudes e escolhas e nem percebe que na vida temos que aprender sobre reciprocidade, que precisamos crescer. Até a bondade, para não ser prejudicial aqui na terceira dimensão, precisa ter limites, ser pensada, medida. Em muitos casos é necessário um tratamento terapêutico para ajudar a curar a criança ferida e reequilibrar esse coração bondoso para que se enxergue também como merecedor da sua própria bondade, sem causar danos a si mesmo.
pessoas muito doadoras ou empatas acabam por atrair pessoas narcisistas ou psicopatas. Aprofundaremos mais sobre isso em outro vídeo. Quando uma pessoa é muito bondosa, ela acaba tendo tanta compaixão e protegendo tanto todos com quem se relaciona para não vê-los sofrer, que sem perceber tira a oportunidade desse ser se desenvolver, aprender com os próprios erros, colher as consequências dos seus próprios atos. Quando há um plantio, sempre há uma colheita, e às vezes quem colhe é o bonzinho, já que ele não quer ver ninguém sofrendo e vai tentar consertar os danos que os outros causaram e acaba ficando com as consequências. Devolva a cada um a sua parte. Ajude sim, se perceber que realmente a pessoa está pronta para receber ajuda. Você é uma pessoa bondosa? Lembre-se, nem todas as pessoas veem o mundo da mesma forma que você. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Muitas vezes deixamos de lado a esperteza, a prudência das serpentes. Se cuide, se liberte, aprenda que a bondade, para não ser cruel, precisa ser boa em primeiro lugar com você, que é tão bondoso com os outros. Auto-amor, auto-respeito, autoaceitação, perceber suas motivações reais, muitas vezes inconscientes, trarão cura, entendimento e crescimento. Seu primeiro compromisso é com você. Jamais se abandone, se resgate, seu valor é único. Aqui no Quero Respostas, vamos seguindo, aprendendo e compartilhando conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. E sabedoria é conhecimento vivenciado. Vamos juntos?